8 melhores SUVs para você que busca um carro nessa categoria, que é um veículo mais alto do solo, com um bom espaço interno, carro que passe uma certa imponência, vamos dizer assim, no trânsito. Tem aqui várias opções interessantes em várias faixas de preço, a partir dos R$ 27 mil até os mais de R$ 100 mil. Então, para todos os orçamentos aqui tem uma boa opção de compra com certeza. Começando com o primeiro da lista, aqui um dos SUVs mais acessíveis que você pode adquirir hoje como usado seria o Hyundai Tucson GL 2.0 16 válvulas gasolina manual 2006. Tabela R$ 27.351. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2024. Aqui, excelente carro para começarmos nossa lista para você que quer entrar para o mundo dos SUVs, mas quer um carro um pouco mais acessível. Aqui ele vem equipado com motor 2.0 de excelente confiabilidade e resistência mecânica, que tem boa oferta de peças no nosso mercado, entrega um desempenho ok para o peso de carroceria desse veículo, ainda mais nessa versão com câmbio manual de 5 marchas. Vai ter uma resposta um pouco melhor do que a outra opção que tinha com câmbio automático de 4 velocidades. Porta-malas de boa capacidade, com o banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável, porém os pneus desse carro aqui são mais largos, de perfil alto, o que sim é bom, favorece o conforto ao rodar, mas acaba prejudicando um pouco a economia de combustível, como você pode observar aí nos dados oficiais. É um carro de consumo mais elevado, mesmo você andando de forma tranquila, não vai conseguir aquele consumo relativamente bom para a categoria. Mas ele vem até relativamente bem equipado de série, com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, rodas de liga leve, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal e freio ABS com EBD, além do CD player também já de série. Além disso, a Tucson é um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno ali de uma forma geral, estabilidade exemplar, é um carro que passa conforto ao mesmo tempo que passa estabilidade, conta com suspensão multilink no eixo traseiro, além de ter uma boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade e é um dos veículos mais procurados no mercado de usados nessa categoria dos SUVs. Mas ele peca por não entregar, por exemplo, o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Também falta equipamentos como computador de bordo, ajuste de profundidade da coluna de direção. Além disso, os pneus, que eu já citei, também podem ser bem caros aí de se adquirir, mesmo você optando por pneus importados ou de segunda linha. E é um carro também considerado um pouco caro pelo seu ano de fabricação. Porém, para você que quer um SUV de porte médio, vai ser difícil encontrar alguma coisa mais barato abaixo desses R$ 27 mil aí, né? Mas tem uma outra opção ainda relativamente acessível, que seria a Renault Duster Dynamic 2.0 Flex Manual Tração Dianteira 2014. Tabela R$ 49.741. Aqui com o motor F4R bem utilizado pela linha Renault. É um motor bem confiável, resistente, sincronizado por correia dentada ainda, é verdade, mas é um motor sem maiores relatos de problemas crônicos, que entrega um bom desempenho para esse veículo que não é tão pesado quanto a Tucson, mas tem bons números de potência e torque para entregar boas respostas ao acelerar, ao retomar velocidades, ainda mais com câmbio manual de 6 marchas, então tem uma marcha extra ali para você tentar buscar uma melhor economia de combustível, principalmente na estrada. E com um bom porta-malas de 475 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível e bipartido, você consegue levar bagagens da família toda sem maiores problemas. Os pneus não são tão largos quanto os da Tucson, mas ainda assim estão longe de ser pneus baratos. E o consumo, ele é também um pouco elevado ainda, mesmo com aquele câmbio manual de 6 marchas. Não dá para esperar economia de combustível de fato de um carro dessa categoria. Mas nessa versão Dynamic 2.0 vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível dessa versão são os bancos de couro. E o sistema de som também era de série, contando com as conexões de leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos na coluna de direção. Além disso,
A Duster entrega sim um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. É um carro que adultos se acomodam com facilidade ali, tanto em altura para a cabeça quanto em espaço para os joelhos. Também é um veículo de posição mais altinha de guiar, é o mínimo que se espera de um SUV, né? Assim como a sua altura do solo, que conta com um vão livre mínimo de 206 milímetros, ótimo para passar por qualquer tipo de desnível aí sem maiores dificuldades. Por essas outras razões, aqui já é um carro de melhor custo-benefício. Pelo ano de fabricação, ele entrega até bastante quando se olha para os seus concorrentes. Mas a Duster tem como principais pontos de atenção a sua qualidade do acabamento interno, usa plástico duro para todo lado, faz ruído com o passar do tempo, várias reclamações de vedação das portas, que costuma entrar poeira e água ali pelas borrachas com certa facilidade. O step vem localizado embaixo do veículo, sendo aí de ruim acesso. Os bancos também têm assentos curtos, o que não é muito bom para o apoio ali das pernas. Foi um veículo mal avaliado pelo Latin NCAP de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão, e tem vários recalls em aberto aí para um veículo desse, com relação a airbags, direção hidráulica, o que você tem que ter uma atenção redobrada quando estiver olhando um carro desse para comprar. Se você comprar um veículo que esteja devendo algum recall, você hoje não consegue nem mesmo transferi-lo para o seu nome antes de ir lá na concessionária e atender a esses chamados. Então tem que ficar muito ligado nesses detalhes. E não só isso, né? Tá olhando um carro usado para comprar, tem que verificar o histórico de manutenção, se é um carro que foi bem cuidado, se foi utilizado o óleo correto, se foi trocado o óleo no prazo correto, se a documentação está em ordem, se não vai ter nenhum impedimento, nenhuma restrição que vai te dar dor de cabeça quando for transferir esse veículo para o seu nome. E para te ajudar nessa hora a não se esquecer de nenhum item importante, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens organizados no checklist completo sobre tudo que você tem que olhar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Passando para o terceiro da lista, para você que quer ainda mais espaço interno, dá para pensar no Honda CR-V LX 2.0 16 válvulas gasolina automático tração dianteira 2010. Tabela R$ 49.757. Lembra que eu falei que a Duster é a melhor opção de custo-benefício? Então, no preço de um Duster 2014, você só consegue pegar um CR-V 2010. Então, é claro que o Honda aqui envelheceu melhor. Naturalmente, também ele era um pouco mais caro, era um veículo de porte médio na época, mas ainda assim, o Honda está relativamente mais caro. Por entregar um conjunto mecânico também bem confiável, resistente, sincronizado por corrente, o que dispensa troca preventiva de correia dentada, com bons números de potência. Mesmo para um carro com mais de 1.500 kg de peso, a relação de peso-potência em 10,7 kg por cavalo ainda vai entregar uma resposta minimamente satisfatória. O câmbio aqui já é automático de 5 velocidades acoplado ao motor conversor de torque. Câmbio confiável, resistente e que entrega trocas de marcha sempre suaves e sem trancos. Exige troca periódica preventiva do fluido, que você também tem que verificar se o dono anterior teve esse cuidado. Porta-malas enorme para a categoria, ainda conta com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável. Pneus medidas 225/6517, também naturalmente mais caros. E o consumo, como você pode observar, é um pouco melhor comparado com os veículos que eu falei anteriormente. Mesmo ainda que sendo um monocombustível, né, que hoje em dia pode ser um pouco mais prejudicado caso aumente esse percentual de etanol na gasolina, mas ainda assim é um carro com consumo na média para a categoria. E nessa versão de entrada vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal, freio ABS e cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para todos os ocupantes. Sistema de som de série com leitor de CD e comandos no volante. Aqui, como pontos positivos principais de um carro desse, tem sim o seu bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, além de entregar um bom nível de conforto ao rodar, excelente estabilidade ao fazer curvas, mérito de uma suspensão independente nas 4 rodas, carro de posição também mais altinho de guiar, boa altura do solo, e é um carro mais valorizado, de revenda um pouco mais fácil também quando se olha para vários de seus concorrentes. Mas
peca pela lista de equipamentos, apenas ok para a época. Além disso, motor exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. É um motor que vem com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Se você não fizer essa manutenção a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos ali aproximadamente, é um motor que pode passar a perder potência e gastar mais combustível, o que não é muito legal. Além disso, vem com freio de estacionamento do tipo pedal, né, que você aciona ali ao lado do pedal de freio. Muita gente não gosta, então vale ser mencionado também. E podemos considerar assim um carro caro pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega, mas você está pagando aqui para ter uma maior facilidade de revenda e um menor índice de desvalorização futura. Quarto da lista, para você que quer uma opção aí da Mitsubishi, tem o ASX 2.0 gasolina automático, tração dianteira 2011. Tabela R$ 50.806. Praticamente o mesmo preço de um Duster ou um CR-V. O motor aqui é o 4B11, o mesmo lá do Lancer. Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui entrega uma excelente potência para um carro que pesa seus 1.375 kg. A relação de peso-potência da fica em 8.6 kg por cavalo. Poderia ter um desempenho ainda melhor se fosse na opção com câmbio manual de 5 marchas. Mas aqui com câmbio CVT de 6 marchas, que trava um pouco o desempenho, diminui um pouco aquela resposta mais imediata de aceleração, caso você exija potência máxima, mas você aqui está levando esse câmbio também para ter um pouco mais de conforto no dia a dia, não precisar ficar trocando marchas ali o tempo todo, né? Pode ser uma melhor opção. Aqui ele simula até 6 marchas com opção de trocas sequenciais nas borboletas atrás do volante. Porta-malas tem 415 litros de capacidade, que já não é muito bom para a categoria, é um porta-malas de capacidade apenas ok. E tem banco traseiro rebatível bipartido. Outro aqui de pneus um pouco mais caros, né, como você pode observar nessas medidas, e o consumo também, ele acaba sendo um pouco mais elevado na maior parte do tempo. De série, nessa versão de entrada, conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. Sistema de som com leitor de CD e comandos no volante. Aqui, ok em lista de equipamentos, vários itens de comodidade, conforto e conveniência a bordo, mas o sistema de som entrega pouca conectividade, assim como também lá no CR-V. Mas os pontos positivos principais de um Mitsubishi ASX também são a sua qualidade do acabamento interno, principalmente ali da porta dianteira para frente. Ele perde um pouco de qualidade nas portas traseiras, mas em painel, forros de porta dianteira, os bancos ali tem até boa qualidade. Também um carro de boa altura do solo, bom conjunto mecânico, confiável, resistente, sem maiores relatos de defeitos crônicos, a não ser pelo câmbio automático que, se não passar pelas trocas de óleo preventivas, pode apresentar problemas de superaquecimento. Também um carro relativamente confortável a rodar e de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Mas como pontos de atenção, vale mencionar que o porta-malas ele tem uma capacidade mínima aceitável e, além disso, ele é mais raso, ele tem um assoalho mais alto. Dependendo do que você for levar ali, pode ser um pouco mais difícil de você acomodar. Por essas outras razões, é um carro de revenda um pouco mais difícil frente a alguns de seus concorrentes. Quinto da lista, para você que quer um SUV um pouco mais econômico, dá para pensar no Ford EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2015, tabela R$ 54.364. Inclusive já fiz um vídeo de avaliação completa desse carro, mostrei todos os detalhes internos, externos, fiz um teste de rodagem, passei todas as minhas impressões ao volante, inclusive eu fiz um teste de consumo na prática e pude mostrar que esse carro sim, ele tem um consumo melhor do que os números oficiais que você está observando aí. E é um carro com motor 1.6 Sigma, motor também bem confiável, resistente, com correia dentada de longa duração, que entrega uma potência também minimamente satisfatória para o seu peso de carroceria. Câmbio manual de 5 marchas, de bons engates justos, precisos, porém o porta-malas é pequeno, 362 litros de capacidade e com abertura lateral da tampa, o que pode incomodar dependendo do local que você parar. Você tem que ter uma atenção redobrada de parar esse veículo um pouco mais distante da parede ali da garagem ou do carro que estiver estacionado atrás para você carregar ou descarregar alguma coisa nesse porta-malas. Pneus 205 6016 aqui tem preços mais acessíveis um pouco comparado com o que falamos anteriormente e vem de série nessa versão Freestyle, equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS,
cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanterna de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série com leitor de CD USB Bluetooth, comandos no volante e display gráfico conectado ao sensor de estacionamento para você visualizar ali quando está aproximando de um obstáculo. Além disso, o EcoSport entrega uma boa oferta de peças com preços mais acessíveis comparado com outros SUVs que falamos anteriormente, melhor economia de combustível se tratando dessa versão com motor 1.6, carro com boa lista de equipamentos com vários itens focados aí em segurança a bordo principalmente, ainda de posição bem altinha de guiar, suspensão bem calibrada entre conforto e estabilidade, um carro que tem uma boa rigidez torcional em curvas e foi um carro relativamente bem avaliado pelo Latin NCAP de sua época, sendo relativamente seguro em caso de colisão. Mas como pontos de atenção é comum desse carro apresentar falhas em máquinas dos vidros elétricos e nas fechaduras das portas. Também é muito comum de empenar a haste do limpador de para-brisa, principalmente aquela do lado do motorista. E aí, nessa situação, ele acaba não limpando de forma adequada. Você tem que substituir ou a mola ou a haste por completo para resolver esse problema. O acabamento também ele é fraco, plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco mais de ruído com o passar do tempo, principalmente o acabamento da tampa traseira lá do porta-malas. Ele bate com certa facilidade, é um ruído que incomoda bastante ali quando você está rodando por ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Além disso, o farol de foco simples, então quando você usa o farol alto, a iluminação do baixo apaga e acaba prejudicando um pouco aquela iluminação mais próxima do veículo. Também, de fábrica, esse EcoSport vinha com pneus de uso misto, aqueles pneus ATR, que favorecem na estabilidade e na aderência em pisos mais escorregadios, só que em contrapartida acabam aumentando o consumo de combustível. E, naturalmente também são pneus mais caros. Se você quer um carro desse, mas ao mesmo tempo quer uma melhor economia de combustível, recomendo colocar pneus com desenho para o asfalto. Mas ainda assim é um carro que tem uma certa procura aí na sua categoria, na sua faixa de preço. Passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um carro de porte maior que um EcoSport, quer um excelente desempenho, por que não pensar na segunda geração da Hyundai Tucson que falamos anteriormente? Aqui apresento o Hyundai iX35 GLS 2.0 automático, tração dianteira 2013. Tabela R$ 65.598. Último ano do iX35 importado da Coreia do Sul, que vinha com uma lista de equipamentos bem mais completa, que eu vou falar dela já já. O motor ele é bem resistente e confiável, ele é da linha NU código F4NA, de comando de válvulas duplo no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para os dois comandos. Números de desempenho muito bom, como você pode observar. Mesmo para um carro de 1.500 kg, a relação de peso-potência da fica em excelentes 8,4 kg por cavalo. Aqui sim você vai ter excelentes respostas ao retomar velocidades, mesmo com um câmbio automático de 6 marchas, que é o A6M F1, bem utilizado aí pela linha Hyundai e Kia. É um câmbio bem confiável, resistente, se minimamente bem cuidado, dificilmente vai te dar maiores problemas. Porta-malas tem razoáveis 465 litros de capacidade, banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus medidas 225, 5518 são pneus bem largos e de perfil baixo e naturalmente são pneus bem caros. O consumo de combustível naturalmente também vai ser bem elevado, como você pode observar, mas é um carro que entrega já de série, nesse ano de 2013 importado, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, 6 airbags, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro, controle de tração e estabilidade. E ainda tinha os opcionais, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, teto solar elétrico panorâmico, chave presencial, assistente de partida em rampa e sistema de controle de descida. Além do sistema de som que já vinha de série, uma central multimídia com leitor de CD, comandos no volante, câmera de ré e GPS integrado. E ainda tinha opcionais de conexão USB e Bluetooth. Então, é o mais completinho que você podia encontrar aí desse iX35, que também entrega um ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, suspensão bem resistente, bem calibrada para as nossas ruas e estradas nem sempre tão bem pavimentadas, Carro de boa altura do solo, por exemplo, o vão livre mínimo do solo é de 170 milímetros, então dificilmente vai raspar ali o meio ou a dianteira, e também conta com uma boa capacidade de reboque caso precise levar uma carretinha ou um trailer, algo do tipo. Por essas outras razões, é um carro mais valorizado, é um carro
que cai menos de preço com o passar do tempo. Mas fique ligado, porque apesar desse carro ter o computador de bordo, mas ele curiosamente não informa o consumo médio, que seria simplesmente a informação mais importante de um computador de bordo, né? Então ele peca nesses detalhes. Além disso, falta ISOFIX no banco traseiro, freio de estacionamento também é acionado por pedal, a manutenção naturalmente vai ser mais cara num carro desse, infelizmente. Pouca área envidraçada prejudica na visibilidade externa quando você precisar manobrar esse veículo, precisa ter uma atenção redobrada, pelo menos ele vem com câmera de ré já de série, que já ajuda um pouco. E esse carro foi nacionalizado em setembro de 2013. Desde então, ele perdeu equipamentos como controle de tração e estabilidade, os airbags laterais e de cortina, a opção de tração nas 4 rodas e o ar-condicionado digital automático. Então, se for pegar um carro desse, dê preferência para os que ainda vinham importados da Coreia do Sul. É o mesmo conjunto mecânico, mesmos componentes ali de suspensão praticamente, só que antes era montado lá na Coreia do Sul e trazido para o Brasil. Depois foi montado aqui, mas a oferta de peças continua da mesma forma, só que com a vantagem de ser mais bem equipado quando vinha importada de lá. Fica a dica. Passando aqui para o sétimo da lista, vamos falar de um carro que muita gente critica, muita gente zoa aí na internet, né? Mas não deixa de ser um veículo bem procurado, um carro que entrega uma boa relação de custo-benefício, que é o Jeep Renegade, versão Longitude 1.8, flex automático, tração dianteira 2016. Tabela R$ 69.269. Um SUV 2016 com motor 1.8, sincronizado por corrente, que entrega números de desempenho minimamente satisfatórios para o peso de carroceria. É um carro pesado, não vai ter nem de perto aquele desempenho que eu acabei de falar lá do X35, mas é um carro mais voltado para o uso urbano, um carro mais ali para o uso diário, para você que não está com muita pressa na estrada principalmente, é um carro para andar de forma tranquila, com conforto, com a comodidade de uma transmissão automática de 6 velocidades da Aisin, que mecanicamente é bem confiável, bem resistente, mas você só tem que ficar ligado aqui nessa transmissão com o líquido de arrefecimento do motor, que ele vai num trocador de calor para retirar o calor do óleo de transmissão. Então, se é um carro que foi colocada água de torneira naquele sistema ali de resfriamento do motor, que resfria também o óleo da transmissão, muito provavelmente em algum momento pode ocorrer algumas fissuras nesse trocador de calor e misturar o líquido de arrefecimento com o óleo da transmissão, e aí o prejuízo vai ser grande. Então, pegou um carro desse, já deu uma revisão ali no líquido de arrefecimento, trocador de calor também verifique lá, se tiver qualquer indício de corrosão já substitua por um novo para evitar maiores problemas. O Renegade também ele é péssimo com relação a porta-malas, 260 litros de capacidade, banco traseiro rebatível e bipartido. É bagagens aí de 2, 3 pessoas no máximo, infelizmente. Os pneus, medidas 215, 60, 17, são as mesmas, por exemplo, lá do ASX, e claro que o consumo não vai ser muito bom também, como você pode observar. Mas o Renegade entrega de série nessa versão Longitude, que é uma das de melhor custo-benefício, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade com limitador, computador de bordo, aletas de mudança de marcha atrás do volante, freio de estacionamento eletrônico, duplo airbag frontal, freios ABS, câmeras de ré, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, assistente de partida em rampa, ISOFIX e sensor de estacionamento traseiro, além dos opcionais de duplo airbag lateral mais airbags de cortina, faróis de xenon, sensor de pressão dos pneus, assistente de ponto cego, assistente de estacionamento semi-autônomo, né, o famoso Park Assist, além de bancos em couro, sendo que o do motorista ainda tinha opção de vir com ajustes elétricos, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, sendo do tipo panorâmico, além de chave presencial e rebatimento dos retrovisores externos. O sistema de som já vinha de série com leitor de CD, MP3, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado aqui já sendo uma central multimídia. Então, ainda que já venha com uma boa lista de equipamentos de série, eu ainda recomendo você tentar buscar um Renegade desse aí com o máximo de opcionais possíveis para te dar mais comodidade, conforto, conveniência a bordo e aumentar um pouco o seu argumento de venda por ter um carro mais completinho aí. Que entrega também um espaço interno ok para a categoria, excelente qualidade do acabamento interno,
painel, forro de porta, bancos em material de boa qualidade, bem superior, por exemplo, a um EcoSport. Além de boa altura do solo, né, o requisito mínimo de um SUV. E mesmo com todas as críticas, todas as zoações que tem na internet, é um dos mais procurados no mercado, um dos de melhor facilidade de revenda e que não cai tanto de preço assim ao longo dos anos. Mas passando por oitavo da lista, para você que quer um SUV que caia menos ainda de preço, um carro mais valorizado do que o próprio Renegade, seria o Toyota RAV4 2.0, 16 válvulas, gasolina automático, tração nas 4 rodas, ano 2015. Tabela R$ 94.215. Aqui a RAV4 com motor 3R FBE 2.0, mesmo utilizado lá no Corolla. Só que aqui no SUV ele é monocombustível, então a potência você pode observar que ela não é tão alta assim, mas suficiente para um carro com um pouco mais de 1.500 kg de peso entregar uma relação de peso-potência na casa dos 10,5 kg por cavalo, o que é minimamente aceitável. E já vem com um câmbio CVT de 7 marchas simuladas, acoplado ao motor conversor de torque, garante um comportamento suave aí em qualquer nível de exigência. Também o mesmo câmbio praticamente lá do Corolla. E tem uma excelente capacidade de porta-malas de 547 litros e com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas mesmas medidas do CR-V, como você pode observar, e o consumo também ele é um pouco melhor do que vários SUVs que falamos até o momento. E vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, traves, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, banco do motorista com ajustes elétricos, controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e ISOFIX. Sistema de som já vem com a central multimídia com leitor de CD USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado. Aqui é para você que quer um SUV com o maior nível de segurança a bordo, principalmente em caso de colisão, além de entregar também um bom nível de conforto ao rodar, qualidade do acabamento interno, espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa altura do solo, sem falar no excelente nível de confiabilidade mecânica, o que deixa esse carro como um dos mais valorizados aí da categoria na sua faixa de preço, com certeza. Mas ele tem alguns detalhezinhos, por exemplo, ele vem com step de uso temporário, algumas pessoas não gostam dessa solução. Vale ser mencionado aqui, nesse ano de 2015 também já podia vir com motor flex, mesmo lá do Corolla, mas ainda usava um monocombustível. Tração 4x4, se você precisa, beleza, vai te dar mais capacidade de tração em terrenos de baixa aderência, mas exige um cuidado extra, troca preventiva do fluido da caixa de transferência, do diferencial traseiro, e também é um carro mais caro quando você olha para os concorrentes. É claro, você vai pagar aqui também para ter um menor índice de desvalorização e uma excelente confiabilidade mecânica. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, né? Vamos falar aqui de uma outra excelente opção de SUV com um ótimo conjunto mecânico confiável e resistente, que seria o Honda HR-V EXL 1.8 Flex automático 2019. Tabela R$ 106.026. Aqui já é um SUV de porte compacto, abaixo da RAV4, por exemplo, mas com motor 1.8 Flex, mesmo lá do Civic, né? O R18A1, com números de potência bem melhores aqui para o peso de carroceria. O HR-V não é tão pesado assim, então é um carro que vai ter respostas melhores ao acelerar, ao retomar velocidades, sem a necessidade, por exemplo, de um motor 2.0. E o câmbio aqui já é CVT, que simula 7 marchas também, outro aqui de excelente confiabilidade mecânica. Porta-malas, claro que não vai ser dos maiores, 437 litros de capacidade, mas ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 215 55 17, aqui de perfil um pouco mais baixo, que não favorece muito o conforto ao rodar, mas o consumo ele é relativamente bom quando se compara com todos os outros SUVs que falamos anteriormente, né? E de série nessa versão EXL vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, bancos de couro, aletas de mudança de marcha simuladas, né, atrás do volante, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, além de 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, ISOFIX e assistente de partida em rampa. E o sistema de som também vem com a central multimídia com conexões USB, Bluetooth
volante multifuncional, GPS integrado com conexão HDMI e espelhamento para smartphone. Então aqui, claro, um carro 2019 já viria com mais conectividade comparado, por exemplo, aí com a RAV4 2015, né? Além disso, é um carro com espaço interno bom para a categoria dos SUVs compactos, farol de foco duplo de 2019 em diante, então tem uma iluminação mais eficiente em qualquer situação. Também foi muito bem no teste do Latin NCAP de sua época, ele gabaritou o teste aí com 5 estrelas para adulto e 5 para criança, conforme os protocolos de época, sendo um carro bem seguro em caso de colisão. Por essas e outras razões, veículo aqui de excelente revenda que também perde pouco valor de mercado com o passar do tempo. Mas peca em alguns detalhes, por exemplo, step de uso temporário, motor vem com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos aproximadamente, é muito importante fazer o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, caso você não queira ver esse motor perder potência e gastar mais combustível. Câmbio CVT também exige uma troca mais constante do fluido, a cada 40 mil quilômetros, conforme o manual do fabricante. Também tem alguns detalhes de fabricação que incomodam um pouco. Por exemplo, aquele acabamento no cofre do motor sobre as soldas ali nas torres dos amortecedores, ele é bem feio, fica aquele detalhe daquela afetação ali toda em amarelo, é algo que não passa a sensação de um cuidado maior na montagem desse veículo, né? Mas isso é só um detalhe meramente estético. Pode incomodar um pouco aos olhos, mas mecanicamente é um dos carros mais resistentes estruturalmente falando. Não é à toa que ele obteve uma nota excelente no teste de colisão, né? Então é mais uma questão estética que incomoda algumas pessoas, por isso vale mencionar aqui. O botão do computador de bordo vem localizado no quadro de instrumentos, você tem que tirar a mão do volante para mudar uma função, zerar uma função, o que não é legal. E não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele aí, por exemplo. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões de SUVs, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante nessa categoria que eu não citei nesse vídeo? Deixe seu comentário, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. Se tiverem várias sugestões nesse sentido, posso inclusive trazer uma parte 2 com outros veículos nessa categoria. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais sugestões de carros em outras faixas de preço, em outras categorias diferentes, vou deixar aqui uma playlist completa para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.